Medcaster, aqui é a Elora e esse episódio vem apoiar o Abril Azul, que é o mês da conscientização ao autismo. E você sabe por que a OMS escolheu a cor azul? Isso se deve ao fato de que o autismo ele afeta muito mais os meninos do que as meninas, e essa proporção é de 4:1. E esse é um fato que a ciência ainda não consegue explicar atualmente. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós temos aqui presente a psicóloga Miriam, ela que é graduada em psicologia pela Universidade do Sagrado Coração, especialista em terapia cognitiva comportamental pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e em análise do comportamento aplicado ao autismo, a traços de desenvolvimento intelectual e de linguagem, UABA, pela Universidade Federal de São Carlos. Além disso, ela ainda é sócia proprietária responsável pela elaboração dos planos e aplicadora de ABA na Clínica Integrar, Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, o TEA. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é super importante, né? Com certeza, e vamos às perguntas, né? Miriana, primeiramente, gostaria de agradecê-la por se dispor, né, a participar do nosso podcast, e para nós é uma honra tê-la aqui conosco. Me chamo Luma, e para iniciar essa conversa, nós sabemos que o transtorno do espectro do autismo é uma condição de saúde caracterizada por um déficit, né, na comunicação social e um déficit no comportamento, né? E esse déficit no comportamento, ele possui geralmente um interesse mais restrito e movimentos repetitivos. Sabemos também que existem vários subtipos desse transtorno, e em virtude disso, quais são as principais causas, né, de autismo e como é feito esse diagnóstico? Então, na verdade, né, as causas ainda hoje são muito desconhecidas, né? O que a gente conhece é que tem uma questão da hereditariedade, né, da parte genética, mas as causas ainda são muito desconhecidas. O diagnóstico, ele é clínico, então não existe hoje nenhum exame que seja feito, né? Então, é feito por uma avaliação mesmo com profissionais da área especializados e por um médico especializado na área, né? Então, nós realizamos as avaliações e a partir disso se faz uma hipótese diagnóstica e aí entra um médico, né, um neuroinfantil ou um psiquiatra infantil para fazer esse diagnóstico. Miriana, então a gente tem percebido muito que os comportamentos da nossa sociedade no geral são hoje muito mecânicos. E a gente tende a levar a nossa vida sem realmente nem pensar no que a gente está fazendo ou ingerindo. Então, dessa forma, uma pesquisa que foi publicada recentemente no Scientific Reports sugeriu que consumir os alimentos processados durante a gravidez pode ter sim uma ligação com o aumento do risco de desordem do espectro do autismo. Então, o que realmente desencadeia esse transtorno? São fatores hereditários, metabólicos, ou esse problema vem acontecer ao acaso também? Então, ao acaso, né, assim, eu acredito que ainda não tenha nada que normalmente está tendo muitas especulações com relação a N fatores, né, com relação à alimentação. Mas o que se sabe realmente é a parte genética, né? Existe aí uma questão da hereditariedade, então existe uma probabilidade grande de uma pessoa que tem autismo ter alguém ali, um irmão, por exemplo, que possa ter autismo. Então, a questão da hereditariedade, da parte genética, né, é um fator aí que sim, né, que as pesquisas levantam, que existe essa relação. Agora, com relação às outras probabilidades, ainda hoje não se tem uma causa, né, confirmada. Então, há muito o que se estudar com relação ao TEA, né? Os casos estão aumentando muito, então está tendo muito levantamento para tentar descobrir aí qual que é a possível causa com relação ao TEA. Certo, então a causa da placenta, assim, vamos supor, do alimento da mãe ainda não é comprovada. Ainda não se tem nenhuma comprovação mesmo com relação ao que desencadeia, né? Existem vários estudos, aí cada hora aparece um estudo novo, mas que existe mesmo um fator comprovado, ainda não tem. Tá, obrigada. Imagina. Miriana, é bem comum a gente falar da síndrome de Asperger, né? E, inclusive, a gente vê muitas séries de televisão falando muito sobre isso. Alguns lugares, eles falam dela como se ela fosse um transtorno em separado.
enquanto outros relacionam ela com o TEA, como sendo uma condição, no caso, mais branda. Existe uma diferença entre a síndrome de Asperger e o autismo e a TEA, ou ambos são a mesma coisa? Na verdade, são todos a mesma coisa, né? O que acontece, né? O autismo, né? Hoje existe uma classificação que chama transtorno do espectro autista. E por que isso, né? Porque exatamente existe uma variabilidade muito grande. O que se sabe, né? Quais são as características que realmente predominam é a questão na comunicação, o déficit na comunicação social, né? E os interesses restritos e repetitivos. Agora, a questão do Asperger, antigamente se falava muito no Asperger, que ele estaria classificado aí no autismo leve. Hoje o DSM, né, que é o nosso manual aí de instrumento realmente para diretrizes diagnósticas, né, ele coloca o autismo, o transtorno do espectro autista, o TEA, em um nível, por níveis, na verdade, né? E cada nível se refere a um nível de apoio. Então, vamos dizer que o Asperger, né, como era dito antigamente, ele poderia se enquadrar num autismo leve, né, no nível 1, que seria o de menos apoio, ou seja, então são pessoas que desenvolveram a comunicação, né, que tem essa questão da oralidade, porém tem algumas dificuldades na parte de interação social e podem apresentar essa questão dos comportamentos repetitivos e restritos, né? Mas atualmente a classificação que nós adotamos e que nós utilizamos é TEA, que é transtorno do espectro autismo, justamente por a gente não conseguir classificar em uma única, né? Então existem N possibilidades, N características. O autismo ele é diverso, né? Então, por isso que nós utilizamos hoje transtorno do espectro autista. Meriana, e também a gente sabe que muitas mães, elas se preocupam com relação ao diagnóstico tardio, porque nem sempre a criança vai trazer as manifestações clássicas ou tão fortes a ponto que a mãe vai perceber, né, o autismo nela. Então, eu gostaria de saber quais são as principais características do autismo na infância e quando elas começam a se manifestar. É bem precoce, na verdade, né? Nós colocamos que até 2 anos, pelo menos, já começam a aparecer as características. E isso é uma preocupação muito importante. Hoje em dia, os diagnósticos eles estão vindo mais precoces, e por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a intervenção precoce é extremamente necessário para melhora na questão do autismo, né? Não existe uma cura, mas a intervenção precoce melhora muito, né? Eles acabam desenvolvendo muitas habilidades. Então, o diagnóstico, ele é bem precoce. A partir dos 2 anos já existe aí acaba já tendo a ocorrência de alguns comportamentos. Então, os pais que tiverem essa preocupação, né? Se começarem a perceber um atraso no desenvolvimento da criança, com certeza procurem o médico, uma ajuda, né, para fazer uma avaliação. Não esperem, né? A gente sempre fala que na questão do autismo nós não podemos esperar. Então, quanto mais precoce for a avaliação e o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico dessa criança. Certo, então o sinal principal seria mesmo o desenvolvimento tardio. Sim, normalmente mais demorado. Isso, normalmente acontece muito do atraso na fala, né? Então, até os 2 anos a criança já é para estar falando. Então, normalmente os pais buscam pelo atraso na fala ou porque teve alguma questão de atraso na questão de, ou perceberam algum déficit na parte de interação ou de contato visual, né? Então, mas o atraso na fala é um sinal, assim, que é bem importante para os pais se atentarem e já procurarem. Não esperem, né? Muitas pessoas às vezes falam, espera mais um pouquinho. Na questão do autismo, a gente sempre fala para os pais procurarem o quanto antes, né? Se eles suspeitarem de alguma coisa, de algum comportamento, ou perceberem algum atraso no desenvolvimento bem precoce, já procurem por uma ajuda médica, por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar para realizar a avaliação o quanto antes. O diagnóstico ele é precoce mesmo na questão do autismo e a intervenção também, quanto antes, melhor o prognóstico dessa criança. Bom, Miriana, nossas perguntas foram essas, né, para esse episódio. E eu gostaria de saber se você teria mais alguma recomendação ou algo a acrescentar sobre esse assunto, que é um assunto amplo, né? Tem muita coisa para falar e o tempo às vezes é um pouco curto, né, para falar tudo que deve ser falado, né, para informar a população. Mas se você puder acrescentar mais alguma coisa.
Sim, sim, com certeza. Eu acho que esse mês, né, o mês de abril, a gente está tentando levantar o máximo possível de informações, então, com relação a divulgar o máximo possível, a parte de inclusão é super necessária, né? Então, a cada dia as pessoas estão conhecendo, né? Então, o autismo, apesar de ter uma incidência muito alta hoje, né, ainda se tem muita busca sobre a causa, e eu acho que é extremamente importante a gente realmente encontrar, né, N fatores que possam vir a influenciar. O diagnóstico ele tem que ser precoce, então fiquem sempre atentos ao desenvolvimento do seu filho, né? Se alguém estiver assistindo, ou algum profissional. Então, se perceber alguns comportamentos que chamem a atenção ou um atraso significativo na fala, né? Procurem o quanto antes por intervenção, por avaliação, não esperem. E a inclusão, né? A gente tem essa questão do autismo, a gente fala muito que não tem cara, né? Não existe isso. Então, acho que a inclusão, ela começa a partir do momento que a gente busca informação com relação ao autismo. Acho que esse mês aí é especialmente para a gente tentar buscar informação, saber o que é o autismo e como nós podemos ajudar ele aí, né? Ajudarem eles na parte de inclusão e como a gente pode ajudar eles na parte de desenvolvimento, de tratamento também. Muito importante mesmo essa situação das causas, de procurar a causa, porque quando a gente sabe das possíveis coisas que vão levar ao autismo além das hereditárias, fica muito mais fácil de informar sobre a prevenção, né? Sim, exatamente isso, né? Então, quanto antes se buscar, eu sei que hoje em dia tem muitas especulações, né? Estão fazendo vários levantamentos, mas quanto antes, né, conseguir descobrir aí a causa, melhor vai ser realmente as precauções vão ser tomadas, né? A gente vai tentar buscar aí quanto mais conscientizar a população, né? Do possível motivo por uma causa, né? Com certeza. Muito obrigada, Miriana, pela sua participação. Espero que nós possamos tê-la aqui mais algumas vezes para falar sobre esse tema, que é um tema muito recorrente e que é importante, né, na nossa sociedade, ainda mais porque os casos, com certeza, têm aumentado muito, não só do autismo, mas do TDAH, né, esses déficits que vêm acometendo muitas crianças ultimamente, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Se quer falar mais alguma coisinha? Gostaria de agradecer a oportunidade de vocês, né, assim, pelo convite, né, eu acho que é uma oportunidade muito única mesmo de conseguir divulgar informações e podem contar comigo sim, vai ser sempre um prazer poder falar de autismo do que vocês precisarem. Muito obrigada aí pela participação. Obrigada. Obrigada, Miriana, e obrigada a você também que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que tenham gostado e segue a gente nas plataformas digitais e assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. E o nosso e-mail, o nosso Instagram também estão abertos para críticas, elogios e perguntas. Segue a gente lá, um grande abraço, tchau, tchau.